minutinho, cara, já voltamos, hein? Boa tarde, meu nome é Antônio Carlos, sou apresentador e fundador da Ideia de Impacto. Você sabe que é o seu espaço semanal de estourar a bolha da inovação, da tecnologia, da responsabilidade corporativa e do empreendedorismo e dos negócios sociais. Você acompanha o programa ao vivo toda segunda-feira, 13h da tarde, e também pode rever os programas que acontecem nas nossas reprises, sexta-feiras, 4h da tarde, sábado às 19h e domingão, às 11h da manhã, aqui pela Rádio Geek. Tudo através do www.radiogeekbr.com.br, e você também pode acompanhar o programa e as novidades de conteúdos, promoções e eventos organizados pela Rádio Geek nas redes sociais @Rádio Geek BR, e as novidades sobre responsabilidade corporativa e negócios sociais nas redes sociais da Ideia de Impacto, @Ideia de Impacto. YouTube, Instagram, Facebook. Vai lá, se inscreve, acompanha, deixa os seus comentários, suas dúvidas, suas crises existenciais, que isso ajuda a gente a definir as pautas e trazer boas conversas toda semana aqui para você. Pilotando as mesas e trazendo o som e a música de qualidade da Rádio Geek, Gabriel Pazotto. Hoje nosso convidado é André Melman. Obrigado pela presença. A gente vai falar um pouco sobre uma iniciativa de envolvimento de uma moda sustentável e consciente, mas antes de começar a conversa, eu vou deixar que ele se apresente. Conte um pouco quem você é e o que você está fazendo aqui, André. Prazer, Antônio. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é André Melman. Eu estou na rede Dinheiro e Consciência. A gente está construindo juntos a rede há um pouco mais de um ano. Né? Aí eu tenho outras experiências, aí são muitas conversas, mas vem aí experiência como empreendedor, como executivo, como consultor, até mesmo como produtor de cinema também. Multitask, como muita gente é nessa vida quando trabalha com isso. Bom, o tema da moda e da cadeia da moda é um tema, enfim, é um setor muito importante no Brasil. Eu puxei alguns dados aqui da Associação Brasileira da Indústria Têxtil. A gente está falando de uma cadeia que fatura em torno de 51 bilhões de dólares ano, um investimento de 3 milhões, mais ou menos. A produção média na confecção no Brasil é de quase 9 bilhões de peças, envolve uma cadeia aí de trabalhadores empregados diretos de cerca de 2 milhões de pessoas, 8 milhões se a gente considerar os indiretos. 75% da mão de obra é feminina, é o segundo maior empregador da indústria de transformação, perdendo apenas para a indústria de bebidas e alimentos, é o segundo maior gerador de emprego no país. Nós temos cerca de 28 mil empresas formalizadas no Brasil, e representa aí quase... A moda brasileira está entre as 5 mais importantes do mundo. A Semana da Moda no Brasil é uma referência, e a gente tem mais de 100 escolas e faculdades, enfim, voltadas para o ensino da moda. Eu fiquei bastante surpreso com esses números. Mais de 100. Eu não sabia disso. Pois é, eu também não. Fiquei bem surpreso com isso. Ao mesmo tempo, esse setor é um setor de desafios. A gente está falando aí de uma mudança do que o pessoal chama de fast fashion. Para quem não conhece, é uma expressão que traduz aí uma mudança na fabricação, na produção, na escala de produção da indústria da moda. Esse termo, na verdade, vem lá de 1970, mas ele ganhou força a partir dos anos 90, que é uma mudança de produzir a partir do consumo. Então, o monitoramento das indústrias e das lojas faz com que você acabe produzindo por demanda. Então, só para traduzir na prática, se eu vou para uma determinada loja, num shopping, compro determinada peça e essa peça passa a vender mais, a cadeia produtiva é ajustada para produzir essa peça e responder essa demanda do consumidor. Perfeito. É um setor responsável por 10% das emissões de carbono, permanece como o segundo maior poluidor dos setores industriais, seguidos pelo petróleo. Aproximadamente 70 milhões de barris de petróleo usados para produzir poliéster, que é uma fibra muito usada na indústria hoje em dia.
As peças dessa fast fashion, elas são usadas menos do que 5 vezes e mantidas aproximadamente em média, tudo isso eu estou falando em média, por 35 dias pelo consumidor, produzem 400% a mais de emissão de carbono. Em contrapartida, para ninguém ficar tomando Lexotan com depressão, aqui a gente tem uns dados de uma pesquisa chamada ThreadUp, Resale Report, que é gringa. E aí você tem um movimento também do consumidor de compra de segunda mão, de reuso de marcas, de economia compartilhada no sentido de reutilização de peças. O número de brechós no Brasil cresceu 210% no período de 5 anos, entre 2010 e 2015. E aí também existe um movimento chamado Slow Fashion, que é justamente tentar entrar, enfim, numa outra maneira de consumo, numa outra lógica de consumo. Resumo da ópera: é uma indústria extremamente importante, fundamental para o país, um setor fundamental que tem os seus lados positivos e negativos. Tudo isso para dizer, bom, ok, a rede está fazendo... Explica um pouco, dá uma visão aí geral de como a rede funciona, e aí a gente entra especificamente na chamada que vocês fizeram. Legal, muito legal essa compilação de dados que você trouxe, Antônio. E depois eu quero dar uma olhada com cuidado, tem alguns dados para mim são novos aqui também. Com certeza, a gente passa... Deixa sempre os links, as referências no descritivo, eu passo para vocês. Gente tem estudado esse setor há algum tempo, mas voltar um pouquinho para contar o que é a rede Dinheiro e Consciência. Então a gente tem 2 grandes objetivos. É um grupo de pessoas e organizações. Tem 2 organizações principais que apoiaram o desenvolvimento e a construção dessa rede, dessa organização. Uma delas é a Fundação Avina, trabalha desenvolvimento sustentável na América Latina como um todo. E a outra é o Ecosocial, que é uma consultoria e também faz formação de coaches com base antroposófica. E a partir desse impulso dessas 2 organizações, começou a se juntar um grupo de pessoas que a gente acabou de formalizar agora como uma associação sem fins lucrativos. Né? E nosso primeiro projeto no ano passado foi construir uma plataforma, foi lançar uma plataforma de empréstimo coletivo, onde a gente financiou 3 primeiros negócios de impacto positivo, socioambiental. E a gente juntou pessoas conectadas com a rede que emprestaram 1.250.000 para essas 3 empresas em tickets a partir de R$1.000, empréstimos com retorno, né? Não é doação, são empréstimos. E em 16 dias, na verdade, a gente conseguiu juntar esse volume de recursos, ainda ficou uma fila de espera lá de quase R$400.000. Esse foi o nosso primeiro piloto foi a prova que a gente realmente teria que criar novos instrumentos para ajudar a fazer esse fluxo do dinheiro mais saudável acontecer. E que é uma coisa muito interessante, porque para quem não está acostumado, enfim, não está metido nessa história, semana passada teve a virada sustentável, eu vi alguns números. Então a gente tem aí uma modalidade, o número de dinheiro disponível no Brasil, um volume muito grande de investimento, com diferentes formatos, os captures, os fundos, etc., uma dificuldade enorme dos empreendedores de acessarem esses recursos, inclusive por uma questão de planejamento, de organização, planejamento financeiro e tal. Mas tem essa modalidade que, se eu puder explicar talvez de uma maneira simples, mas é quase como... Não é o crowdfunding, a vaquinha eletrônica, mas é você colocar o seu dinheiro como um investimento mesmo num determinado negócio que tem um propósito e você recebe um retorno desse investimento, você acredita naquele projeto, naquele negócio, naquela empresa que tem um retorno, ou pelo menos uma visão aí de propósito de impacto socioambiental ou econômico, e que acaba viabilizando de uma maneira bem mais simples, se comparado com outros processos, esses projetos. Isso no caso, esse nosso primeiro instrumento. A gente tem 2 grandes objetivos na rede. Um é ampliar a consciência sobre o uso do dinheiro, e a gente está falando aqui de 3 dinheiros, né, que são as formas como a gente usa dinheiro. É o dinheiro de investimento, que eu pego minha poupança e invisto em algo que eu acredito e quero ter algum retorno para usar lá na frente. Tem o dinheiro de consumo, que é quando eu exerço meu poder de compra. E como você falou muito bem, eu exerço essa vontade, eu quero ver mais disso no mundo, né? Seja uma roupa, seja um alimento, seja o que for, eu estou dizendo que eu quero ver mais disso no mundo. E o dinheiro de doação, que é o dinheiro que eu solto da minha expectativa pessoal e coloco para um projeto acontecer no longo prazo, né? Para nascer algo que eu quero ver no mundo. Então a gente tem
esse trabalho nosso de uma maneira ampla para ampliar a consciência dos 3 dinheiros, do uso dos 3 dinheiros. E também trazer instrumentos. Não adianta a gente ampliar a consciência. Legal, então agora eu quero tirar o dinheiro daquele lugar que eu vejo que não está conectado com o que eu gostaria. E onde eu coloco? Então a gente precisa ajudar a criar instrumentos também. Por isso esse primeiro piloto e esse novo que a gente vai falar um pouco aqui, que está voltado para a indústria da moda. Maravilha. Bom, a chamada para a indústria... Primeiro porque a indústria, acabei de falar, é um setor importante, mas tem vários setores no país que são potencialmente importantes. Por que essa chamada focada no setor da moda? Isso foi uma escolha consciente, imagino. E qual é o propósito? Enfim, me conta um pouco essa história do por trás, e aí a gente fala especificamente da chamada em si. Legal. A ideia por trás desse veículo financeiro que a gente está formatando agora, ele vê assim, se a gente tiver um volume limitado de recursos de investimento de diversas pessoas, se a gente puder concentrar numa indústria específica, ele tende a gerar mais impacto e mais transformação do que se eu diluir em várias indústrias. Até porque é um início, é um piloto, a gente não está falando de bilhões, estamos falando de milhões. Então a gente começou a estudar alguns setores, como alimentação, energia renovável, próprio universo da moda. E o universo da moda chamou nossa atenção por alguns fatores. Acho que você chegou a falar que a indústria inteira da cadeia produtiva está dentro do território nacional aqui no Brasil. Isso é muito raro no mundo, né? Onde você tem desde a plantação de algodão, de fibras, fiação, tecelagem, confecção, distribuição, marcas, vários canais de vendas. Então a gente tem a indústria inteira dentro do próprio território. Esse foi um dos fatores. Ela é muito representativa, não preciso citar os números de novo, mas tem uma representatividade muito grande na economia. E é uma das indústrias que mais polui no mundo, né? Você falou aqui que a segunda... Tem estudos que vão dizer que a segunda ou a terceira no mundo que mais polui. Mas a gente está falando aqui de 500 mil toneladas por ano de microfibras sintéticas que vão para os oceanos. A gente está falando, por exemplo, de plantação de algodão também. 25% dos agrotóxicos, eles são utilizados no algodão. E o Brasil é o 5º maior produtor de algodão no mundo. Então, como que a gente pode fomentar? Mas voltando para a pergunta por que a moda, tem esses fatores, e também porque já tinha gente olhando para isso com alguma profundidade. A gente tem hoje o Lab da Moda, onde estão que é um lugar de inovação e sustentabilidade, que juntam todos os stakeholders, todos os atores, né, os maiores atores no Brasil. É um setor muito mobilizado, né? Muito, e tem se mobilizado muito. Teve uma notícia que agora saiu esses dias, né, que tem um pacto, é o Fashion Pact, né, que saiu aqui agora, antes do G7, esse encontro, que as maiores empresas do mundo estão se juntando para um novo pacto para a indústria da moda, de tão impactante que ela é. Então e a gente tem algumas iniciativas. Eu me lembro de um estudo que foi feito pelo Instituto CIA, porque para quem não conhece, a produção continua sendo em pequenas oficinas e pequenas produtoras. O Brasil tem alguns polos. No caso deles, eles fizeram um estudo no Sul com alguns produtores, inclusive para explicar essa nova lógica de produção e tentar... A história começou porque, assim, bom, afinal de contas, por que você não tem uma contratação por carteira? Por que não tem segurança? Porque existe uma série de desafios, digamos assim, do ponto de vista do produtor da peça, né? E as pessoas queriam entender por que isso existia. Porque não é, eu não faço porque eu sou ruim. Não é necessariamente isso. Existe uma questão de desafios e de gestão importantes que acabou virando um piloto, é um case, enfim. Eu vou deixar os links sobre isso no descritivo do vídeo. Bom, a chamada de negócios da moda consciente visa financiar esses negócios ou essas empresas ou projetos ou startups, para usar um nome, enfim, meio comum hoje em dia, numa lógica de mentoria financeira, estratégica. Como é que isso vai caminhar aí? Legal. Além de grana, né? De investimento para viabilizar as coisas. A gente está num primeiro momento agora, onde a gente está querendo tanto mapear como selecionar os primeiros negócios, modelos de negócio. Porque quando a gente fala negócio, a gente pensa que são só empresas, né? Pode ser uma cooperativa com modelo de negócio, pode ser uma organização da sociedade civil, uma ONG com modelo de negócio. Mas como a gente trabalha com empréstimos, tem que ser modelo de negócio.
Então a gente está fazendo um primeiro mapeamento, a gente está fazendo essa chamada junto com a Pipe Social, Rede Dinheiro Consciência junto com a Pipe. Ela está aberta agora o mês todo de agosto e ainda segue por algumas semanas de setembro, que é para a gente poder tanto mapear como selecionar esses negócios que estão transformando a cadeia produtiva da moda. Então pode ser um negócio que está trabalhando lá na produção do algodão, de fibras naturais, com uma pegada mais sustentável, ou com certificação orgânica, mais agroecológica. A gente está falando aqui de negócios que passam também pela tecelagem, que passam pela fiação também, né, confecção principalmente. E também marcas que estão fazendo esse trabalho, tanto de mudar a cultura de consumo, como de impactar toda essa cadeia produtiva. Então a visão é ampla, literalmente a cadeia muito inteira, ampla. do começo ao fim. Pode ser inclusive um negócio que está trazendo uma nova tecnologia que vai diminuir o número a quantidade de resíduos que são gerados na produção. Pode ser também ligado à educação da própria mão de obra. Faculdades de moda estão conectadas aqui também. Então é muito amplo. Então são modelos de negócio que estão atuando para transformar a cadeia produtiva, tanto na questão ambiental, trazer mais saúde para o meio ambiente, como nas relações sociais, estamos falando de relações mais justas, né? E também na questão cultural, como que a gente vai mudar o nosso próprio modelo de consumo, né? Que é fundamental, Você citou né? alguns números aqui que a gente está consumindo mais roupa e ficando menos tempo com essa roupa. É uma coisa, eu me lembro, alguns anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, eu dava aula numa faculdade privada e eu me lembro aula de sustentabilidade no curso de graduação de Relações Internacionais. Porque os alunos acabaram pedindo, enfim, esse conhecimento. Eu me lembro de um diretor contar que quando ele fez 18 anos, o pai dele deu para ele um livro e eu acho que deveria ser da década dos 40, 50, e o pai dele deu um livro para ele dizer que chamava alguma coisa como o que um homem deve ter no guarda-roupa, ou qualquer coisa assim para. E aí era uma relação do tipo 3 calças, 4 camisas, 2 chapéus, gravata, enfim, porque era uma roupa mais formal, mas de qualquer maneira você vê o que é a lógica de um consumo de 30, 40 anos atrás para uma lógica de consumo que a gente tem hoje e que muda, porque não adianta, eu sempre falo, se a gente não mudar os padrões, a gente tem um desafio muito grande, por mais que a tecnologia avance, e eu não estou falando por achismo, estou falando por estudos mesmo, a escala de consumo aumentando, a gente não vai dar conta de reverter esse impacto. Bom, é um desafio super interessante de pegar essa cadeia. E aí, é um programa de mentoria, vai durar quanto tempo? Que o pessoal que for selecionado vai... Legal. A gente está ainda nessa fase de receber as inscrições, fazer um primeiro mapeamento, e a gente vai selecionar pelo menos 30 negócios, até 30, que a gente vai fazer entrevistas, né? Conhecer um pouco mais o modelo de negócio com profundidade, para depois selecionar até 15 que vão receber essas mentorias. Então vão ser sessões de mentoria variadas, vai depender caso a caso, vão ser sessões de mentoria tanto para ajudar na gestão financeira daquele negócio, que o tema a gente está falando que é dinheiro, claro, como de estratégia focado no impacto. Então a gente vai estar assessorando até 15 empresas nessa mentoria mais ampla. E aí, a partir disso, a gente também vai fazer uma análise de crédito também e de impacto desses negócios para selecionar quais vão poder receber um empréstimo e quais realmente necessitam de um empréstimo. Entendi. Né? Então... Mas todo o objetivo é selecionar até 15 negócios que possam receber um empréstimo com taxas justas. Quando a gente fala taxa justa também, esse é um tema que ele é conversado com cada empresa também. Qual a possibilidade de repagamento? A gente está montando um veículo que vai possibilitar a gente ter taxas abaixo do que a gente tem no mercado. Que é importante, né? Porque não adianta também uma taxa fixa que acaba não inviabilizando, mas dificultando eventualmente esse pagamento e complicando a vida financeira de um projeto, ou de uma empresa, ou de uma iniciativa, para deixar uma palavra mais ampla aí, que também, pelo que você está falando, vocês estão abertos a iniciativas em diferentes estágios, né? Desde uma questão de desenho ou implantação de um piloto, até coisas que podem estar, digamos, mais estruturadas ou mais o mapeamento, né? Antônio, o mapeamento é amplo, mas a seleção tem alguns critérios, né? Então ela tem que estar operando já, faturando, tem que ter um mínimo. Então já está numa vida mais madura, no sentido de já estar acontecendo e não ser uma prototipagem, só uma ideia. Isso é importante. Já tem que estar, de alguma forma, o modelo de negócio tem que estar, de alguma forma, já
testado, validado para pegar um empréstimo, né? Ótimo. Bom, essa mentoria, setembro termina essa fase de inscrição, digamos assim. Como é que essa coisa vai evoluir no tempo? A gente está falando de alguns meses para fazer esse processo de seleção e essa escolha. E aí vocês têm uma ideia já no calendário de quando começa esses processos de mentoria e apoio? Dessa primeira chamada, até o final de outubro, a gente já vai saber que empresas são essas que vão receber essa mentoria. É relativamente rápido, porque a gente já vai estudando os negócios conforme eles vão chegando. Então, esse ano já vão ter algumas empresas recebendo mentoria. E essa é uma primeira chamada, que a ideia é que esse instrumento ele seja de pelo menos 10 anos. Então, vão ter várias rodadas acontecendo ao longo do processo. Essa é uma primeira e muito importante, que a gente quer trazer cases legais também para mostrar que a indústria está trabalhando já, como você falou, né? Para ninguém tomar Lexotan depois de todas as notícias que você trouxe da indústria. Porque você fala, meu Deus do céu, né? Não tem, será que tem saída? Tem muito negócio legal surgindo, a gente quer já poder mostrar. E até uma possibilidade desse negócio mostrarem para o mundo que eles existem, não só para receber nosso empréstimo, mas uma forma de a gente poder comunicar. Dá visibilidade, né? Dá visibilidade. Bom, de qualquer maneira, quando vocês acharem um momento oportuno ao longo do projeto, eu sempre falo que o programa é uma plataforma de disseminação de informação, de conhecimento, e principalmente de cases ou de casos, que eu gosto muito da palavra casos, porque são contar causos mesmos, de pessoas que estão colocando a mão na massa. Então, portas abertas para trazer o pessoal que for selecionado. Quando for o momento correto, a gente entra em contato, porque eu gosto muito de trazer a coisa prática aqui, né? Porque senão fica falando, puxa, mas esse mundo de negócios sociais parece que é uma grande teoria. E tem um amigo meu que esse final de semana falou, nossa, tem horas que eu acho que é amigo imaginário, né? Tem projetos que a gente conta que o povo fala, mas de onde está isso? Trazer as pessoas que trabalham, porque é um desafio brutal para quem trabalha nessas áreas, desenvolver um modelo, implementar esse modelo, arranjar créditos, arranjar recursos materiais e humanos também que acabam são parte importantíssima nesse processo. E você tocou num ponto importante sobre o recurso humano das mulheres, né? Você falou em 75, eu tenho um dado que são 85% que são mulheres que trabalham nessa cadeia produtiva. E menos de 15% está na liderança. Então, mulheres que estão na liderança de projetos voltados para essa indústria, sejam marcas, confecções, que quiserem aplicar, são muito bem-vindos e muito importantes nesse nosso projeto. A gente quer aumentar o número de lideranças femininas. Que estão realmente empreendendo. Né? Que refletem a cadeia, né? Então, estão trabalhando e que estejam, enfim, à frente dos seus negócios e apoiando... Moda circular. Então, vários temas são muito importantes aqui, né? Reuso de material, tecnologias que ajudam a reduzir resíduo. Tudo isso são temas super importantes para a gente trazer nessa primeira chamada. Maravilha. Bom, informações sobre a chamada a gente encontra no site da Pipe Social, mas também tem... Passa a ficha aí de contatos ou de quem ficou curioso sobre a rede e sobre a chamada, onde pode conseguir informação. Eu vou deixar, obviamente, como sempre, os links todos no vídeo postado do programa no canal do YouTube da Ideia de Impacto e da Rádio Geek. Quem quiser saber mais sobre a rede, é rededinheiroeconsciência.com.br, nome longo. E para saber mais do edital, é no próprio site da Pipe Social. Você vai depois passar o link aqui. Tem todas as informações do edital, você pode baixar o edital. As inscrições são direto no formulário com a Pipe. Maravilha. E a gente vai recebendo esse material. E o papel da Pipe nessa história é ajudar vocês nesse processo de... Bom, a Pipe, para quem não conhece, a Pipe Social é uma das organizações que mais estuda e faz um mapa do investimento social, do chamado investimento social, investimento de impacto, negócio de impacto, enfim, no Brasil. Tem um estudo extremamente completo desse cenário. Surpreendeu até no painel que eu vi na virada cultural o presidente do programa Inovação Portugal, né, que é um programa de inovação que o governo português apoia. Enfim, quem fuçar sabe disso, e são pessoas que têm muito conhecimento nessa área. Eles acabam ajudando vocês nesse processo de divulgação. Tanto na construção dessa chamada, como na divulgação, no acompanhamento. Então são parceiros nossos, essas chamadas super importantes, que já têm também uma experiência nesse universo de impacto, de investimento com propósito. E a rede, só para fechar um pouco a nossa conversa, como é que foi a vivência de vocês na rede em termos de aprendizado ou de futuro? O que vocês têm aí
enfim, de curto, médio prazo aí pela frente como organização. Legal. Já é uma evolução, né? Uma rede que acaba se formalizando ou se constituindo como uma associação. Isso mostra, pelo menos pela minha experiência, que tem demanda e tem espaço, né? Porque senão simplesmente poderia continuar sendo um movimento solto. Mas qual é o caminho aí de vocês como organização nos próximos tempos aí? Legal. No ano passado a gente fez acontecer mais de 20 eventos pelo Brasil, né? Então tiveram pessoas tanto aqui do Brasil como de fora, trazendo esse conteúdo de ampliação de consciência, e a gente lançou a plataforma de empréstimo coletivo. Esse ano, nosso foco realmente é lançar esse produto da moda e já começar a financiar esse ano ainda alguns dos negócios. Para o próximo ano, a gente vai continuar crescendo com esse instrumento da moda e a gente quer começar a trabalhar em algum momento com algum outro setor. Né? Dicas são bem-vindas. Né? A gente chegou a estudar, como eu falei, já alimentação, energia renovável, alguns outros. Então, a gente quer já começar um novo piloto, talvez mais para o final do semestre, do primeiro semestre do ano que vem, já com um novo setor. Então, isso falando de dinheiro de investimento, mas todo o conteúdo que vai sendo gerado influencia muito também essa ampliação do uso do dinheiro de consumo, de compra. Porque se começa a falar sobre o tema, você influencia muito o tema do consumo também. Né? Entrando nessa área. Né? E com o tempo a gente começa a entrar mais no dinheiro de doação, ainda não vai ser no curto prazo, é muito mais para o nosso contexto de associação, mas começar a influenciar para que o dinheiro de doação tenha um papel mais preponderante, fundamental hoje, né, na economia, na sociedade brasileira, que ainda é uma parcela muito pequena. Bom, um modelo que está sendo construído, está sendo testado, muito bem-vindo e que gere frutos para os negócios de impacto e para as organizações, que no fundo é importante. A gente passa por momentos não tão fáceis, para usar uma linguagem diplomática, mas acho que a criatividade e o que eu vejo depois de quase 2 anos aqui do programa, de que brasileiros e gente de toda parte tentando de alguma maneira nesse país e com contatos com outras pessoas construir outros caminhos e outras lógicas. Então, bom, já está feito o convite e não é papo de audiência ao vivo, é literalmente um convite real de poder acompanhar esse processo, qualquer novidade, mesmo das etapas para divulgação dos selecionados e, enfim, qualquer coisa que o programa e a rádio possam apoiar do ponto de vista de divulgação, de informação, de conhecimento e dos projetos. A gente gosta e precisa disso aqui, é isso que faz o programa ficar interessante para as pessoas. Eu agradeço muito a presença e a disponibilidade, que eu sei que a agenda é complicada. Eu que agradeço, Antônio. Mas, então, que seja a primeira de várias conversas. E é isso, gente. Com isso a gente termina a edição desse programa numa segunda-feira não tão fria em São Paulo. Fiquem ligados nas redes sociais da Rádio Geek BR, da Ideia de Impacto, @Ideia de Impacto, para acompanhar as novidades sobre negócios sociais, negócios de impacto e responsabilidade corporativa. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Hora do intervalo comercial. Segura um pouquinho aí, ó. radiogeekbr.com.br. Tá rodando já esse?